Senador Randolfo Rodrigues, o senhor quer falar o quê, senador Randolfo? Pode falar aqui à vontade, porque eu não estou nem com vontade de perguntar hoje, eu estou com o saco cheio de ficar inventando assunto aqui, porque o assunto é o mesmo. O brasileiro não tem comida, não tem emprego, esse governo fura teto de gastos, né? Significa que não gasta mais do que ganha. Esse governo passa na Câmara uma proposta ridícula, que eu não sei, deve passar no Senado também, da PEC do calote, quer dizer, caloteiro e que não sabe gastar o que ganha. Você emprestaria dinheiro para um cara que é caloteiro e não sabe gastar o que ganha? Significa que você vai continuar levando calote. Significa que a gente vai ter menos investimento do Brasil. E o cara andando de motocicleta fora do país, e o outro dando palestra, e sai da cadeia, vai dar palestra na França, e assim caminha a humanidade. Esse é o Brasil de hoje. Então não tem nem vontade de perguntar. Tem hora que eu tenho vontade de ficar quieto, só ouvindo os outros falarem. Mas o Brasil precisa, necessita e vai mudar, porque senão nós estamos ferrados. Se continuar desse jeito, com as mesmas figuras carimbadas de sempre, nós estamos ferrados, Randolph. Então o senhor pode, escolha o tema. Eu fiz, sabe o que eu fiz hoje? Eu acordei aqui e falei, não vou ficar regra em cima do ouvinte. Então eu abri o microfone para o ouvinte dar o tema, para comentar sobre o tema que é de interesse dele, entendeu? E aí eu fui fazendo o programa. Então eu gostaria de começar com o senhor dizendo qual é a sua principal preocupação, que tema o senhor teria hoje para discorrer sobre o Brasil. Esse é o principal detalhe. Datena, bom dia. Mais uma vez uma satisfação sempre estar no teu programa. Aliás, fiquei muito feliz. Eu não sei se é sua escolha entrar para a política, mas fiquei feliz com a notícia e com a informação de sua filiação partidária. Se a sua escolha final for entrar, acho que a política brasileira vai ganhar muito. A política brasileira precisa, pelos inúmeras razões... Minha escolha é essa. Respondendo a sua pergunta, a minha escolha é essa, desde que se cumpra aquilo que eu acho que é em benefício do povo. Meu único interesse para entrar na política é público e não é barganha. Não é dinheiro e não é nem tempo de televisão, nada disso. Senão eu tinha ficado do partido que eu estava, que é o partido que tem um fundo partidário que é enorme, que tem horário para caramba, mas não me interessa isso. Me interessa trabalhar para o povo. Se o partido que for me abrigar tivesse interesse, terá a minha assinatura. Eu vou ser candidato a algo nesse país. Tenho duas propostas a serem estudadas, uma delas para presidente da República, que eu já descartei, praticamente agora de manhã, e tenho mais duas propostas para outros cargos em outros partidos que eu vou ouvi-las. Hoje ainda. E tenho filiação definida para o dia 24. Seria um prazer. Esse parece ser o caminho certo com o partido do Kassab, se assim for determinado. Mas ainda é cedo para a gente falar disso. Mas, senador, claro. Enfim, o tema que o senhor acha principal e que preocupa mais o brasileiro, para mim, acho que é comida no prato, combustível, que leva ao aumento da inflação e de tudo, e daí por diante. É exatamente esse, Datena. Veja, o governo tem falado no tal Auxílio Brasil, que até agora não saiu. E eu acho assim, e não vejo como sair com a PEC dos precatórios no formato em que ela está. Hoje, o Auxílio Brasil de 400 que o governo promete não existe, mas existe o Auxílio Deputado, o Auxílio Centrão, o Auxílio Senador, se você quiser assim denominar. O valor desse auxílio, ano passado, foi de 20 bilhões de reais. Este ano, no orçamento, está previsto outros 20 bi. Ou seja, em 2 anos das chamadas emendas do relator que vão para deputados e para senadores, tem 40 bilhões de reais. Eu acho muito interessante quando o presidente da República diz tem que aprovar a PEC dos precatórios, que, como você muito bem definiu, é a PEC do calote. Tem que aprovar a PEC do calote para pagar o Auxílio Brasil. Tem que aprovar a PEC do calote para pagar reajuste de salário de servidores. Em segundo lugar, reajuste de salário de servidores, realmente os servidores brasileiros precisam. Então, há 4, 5 anos, sem nenhum tipo de reajuste. Mas o presidente, ao declarar isso ontem, fez a sua especialidade, mentir. Na tal PEC do calote, não tem
um espaço aberto para reajustar o salário dos servidores, Datena. Eu achei muito interessante ele falar ontem. Com a PEC do calote aprovada, nós vamos ter reajuste de servidor. Eu me pergunto onde. Essa PEC do calote abre um espaço furando o teto de gastos. É importante que a gente entenda o que significa furar o teto de gastos. É um nome muito pomposo, teto de gastos. Mas furar o teto de gastos cria instabilidade. A instabilidade aumenta o valor do dólar. A maior parte dos produtos que nós temos no país são importados. Os produtos aumentam o seu preço. E onde é que vai ser descontado isso? Vai ser na mesa dos brasileiros. Aumentando o custo de vida, aumentando a carestia, aumentando a inflação, aumentando o preço do feijão, o preço do arroz, o preço de tudo. Então, primeiro, furando o teto, ele abre um espaço de 91,6 bilhões de reais. Desse 91, em tese, teria 50 bi ou 40 bi para pagar o Auxílio Brasil, 25 bi para reajuste de benefícios. E tem uma margem que eles estão colocando nessa PEC do calote de 16 a 20 bi. Datena, você vai perguntar, mas para que esse 16 a 20 bi? Para as emendas do relator. O que são as emendas do relator? É o tal RP9. O que é o RP9? É o auxílio deputado. Ou seja, o Auxílio Brasil ainda não tem, mas o auxílio deputado, ele está desde o ano passado. E esse auxílio deputado, que é o chamado orçamento secreto, que ainda bem a ministra Rosa Weber determinou, por razões óbvias, que ele é inconstitucional, porque ele fere regras de legalidade, de impessoalidade, de moralidade e de publicidade na administração pública. Porque, veja, emenda parlamentar existe, não é problema. Mas vem cá, se um deputado tem uma emenda individual ou emenda de bancada, você vai no sistema do Orçamento Geral da União e está lá a emenda do deputado, a emenda do senador, para onde foi designado e tem como as pessoas fiscalizarem. Esses 16, 20 bi ano passado, ninguém sabe, ninguém viu. É igual cabeça de bacalhau, Datena. Sabe que existe, mas ninguém sabe. Não sabe para onde foi. Quer dizer que o presidente mente quando ele diz que ele vai destinar a PEC dos precatórios para aumentar servidor público? É mentira dele? É a especialidade do presidente Jair Bolsonaro, Datena. Mentir. É o que ele mais tem. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, desde o primeiro dia de governo, a única coisa que ele tem feito é mentir aos brasileiros e mentir para todos os cidadãos em todo canto do mundo. Ele vai na Itália, reúne no G20, mente. Vai na Emirados Árabes Unidos, vai lá e mente. E ontem mentiu mais uma vez. Ele disse, precisa aprovação da PEC para ter reajuste. Não tem margem na PEC. Mesmo a PEC dos precatórios, a PEC do calote, furando o teto de gastos, não tem margem estabelecida para o reajuste. Aliás, ainda hoje, uma reportagem do Valor Econômico indica que para um ponto de reajuste precisa de 4 bilhões de reais. Se você for conceder 5% de reajuste aos servidores, precisaria aí de 20 bilhões de reais. Esses 20 bilhões até tem no auxílio deputado, tem nas emendas de relator. E aí, vai tirar do Centrão, vai deixar de dar o dinheiro para o Centrão, para os deputados, para as emendas de relator que não tem transparência nenhuma, e vai colocar aí o recurso para os servidores? Não é o que está apontando na tal PEC do calote. Então, o presidente ontem fez o que ele mais tem feito. Aliás, o presidente faz duas coisas desde o começo do mandato. Não trabalha. Eu acho que da história do Brasil é o presidente da República que menos trabalhou até hoje. E mente descaradamente todo dia. Ontem foi mais uma mentira. Não tem margem alguma para reagir do servidor. Com essa política econômica que não gosta de pobre, que afasta cada vez mais, que se afasta cada vez mais do pobre e que penaliza o pobre, juntando-se, acho que desde meados dos anos 80 o Brasil não cresce. Pior do que isso, o consumidor brasileiro é o que menos consome. O preço de um carro porcaria aqui é o preço de uma Porsche nos Estados Unidos, na Europa. Ah, mas Atena, você está falando de Porsche, então é a mesma coisa para o arroz e feijão. O arroz e feijão aqui é tão proibitivo para você quanto uma Porsche, comparado com o dinheiro que o gringo ganha em libra, em dólar, em euro e daí por diante.
entendeu? O custo do seu dinheiro é uma coisa impressionante. O Brasil, o senador falou agora, não pode passar desapercebido isso. Por que tem 14 milhões de desempregados no Brasil? Não pode passar desapercebido isso. E tem muito mais, hein? Com o mercado informal, no mínimo 50 milhões de gente mal empregada, além do mercado informal. Metade do Brasil está matando cachorro a grito. Essa é a grande realidade. No mínimo 100 milhões de brasileiros se defendendo para botar comida no prato, ter um teto de aluguel, não é de casa própria, não, sobre a cabeça e botar gasolina no carro para poder trabalhar. Agora, por que acontece isso? O custo de produção no Brasil é impagável. Mesmo assim, os nossos empresários resistem bem, mas é impagável. É impagável. O custo de produção é impagável. O custo é muito grande. Isso torna os impostos de circulação de mercadoria, porque a gente tem que importar tudo ou quase tudo, mais proibitivo ainda. O remédio você paga 25% em cima do remédio, você pagaria menos sobre o remédio. Carro, o preço do imposto sobre o carro é um absurdo. É uma coisa assim proibitiva pra caramba. Camisa, sapato, calça, tudo que você compra é mais caro. O brasileiro não tem poder de compra, porque a gente não fabrica. Não fabricando, a gente não contrata. Por isso que tem milhões de brasileiros desempregados, muito mais do que 13.700 que aponta o IBGE. Porque o Brasil não fabrica nada. Agora eu queria que o senador explicasse por que o Brasil fabrica pouco e por que você não consome, porque você não consegue comprar. O pior é que agora a gente chega a um período, com a economia globalizada quebrada, de estagflação. A economia parada, você tem o produto na prateleira, mas não tem dinheiro para comprar, porque é proibitivo. Então eu gostaria que o senador me dissesse por que o Brasil não cresce há tanto tempo e por que o brasileiro não consegue comprar nada, mesmo sem pandemia. Se não tivesse a pandemia, você estaria ferrado quase que do mesmo jeito, que você não pode comprar nada. Tudo que a gente compra, a gente importa. A gente é autossuficiente em petróleo e importa gasolina porque a gente não tem refinaria. A gente importa produtos derivados do petróleo, porque o petróleo não é só combustível. Caros pra caramba, porque a gente não tem indústria aqui para te contratar. Eu gostaria que o senador me explicasse isso, que ele é muito mais inteligente que eu, ele vai conseguir dizer para você por que você vive nessa pindaíba de dar dó há muito tempo, mesmo antes do coronavírus. Primeiro, não apoiado na parte mais inteligente, né, que esse atributo é seu. Em segundo lugar, só complementando os dados, hoje nós temos no Brasil 19 milhões, o número de 100 milhões não é absurdo não, porque veja, só de desalentados são aqueles que deixaram de procurar emprego, não tem perspectiva de nada, são 19 milhões. 15, segundo os dados do IBGE, dá 14, mas 14 a 15 milhões de desempregados. E aqueles que estão no nível de renda, que não dá, conforme a Constituição diz, para satisfazer as necessidades básicas e essenciais. Somando esses, de fato, nós chegamos à metade da população brasileira. E estamos em um cenário dos piores. Nós estamos, do ponto de vista da economia e do ponto de vista pior para o povo, estamos no pior dos cenários, que é um cenário em que não temos perspectiva de crescimento econômico. Veja que a perspectiva de crescimento econômico para o ano que vem, pelo próprio mercado, foi rebaixado a menos de 1%, e o mercado sempre tem as perspectivas mais otimistas, né? E com a inflação totalmente descontrolada. Já vamos fechar o ano com mais de 2 dígitos da inflação. Desde 1994, nós não temos isso com o advento do Plano Real, né? E podendo ainda com perspectiva ainda de aumentar. E nós vivemos ciclos. Datena, nós deixamos, a última vez que o Brasil teve um crescimento econômico acima de 7%, 8%, foi nos anos JK, foi no final dos anos 50, início dos anos 60. Então nós já estamos a completar 60 anos com crescimentos econômicos. A gente fica ufanista quando nesse período histórico, em um determinado período, nós tivemos um crescimento econômico de 4%. Né? Mas é o seguinte, fora uns saltos na nossa história econômica durante a ditadura de 7% de crescimento, nós estamos há ciclos de pelo menos 60 a 40 anos de crescimentos econômicos medíocres. O que tem acontecido? As políticas econômicas adotadas ao longo do tempo têm apostado na desindustrialização. A última vez no Brasil
que nós tivemos um projeto nacional desenvolvimentista, um projeto nacional voltado concretamente para o crescimento econômico, para abrir o espaço para a média e para a grande indústria, foi, como eu já lhe disse, no final dos anos 50, início dos anos 50, durante o período JK. De lá para cá, nós tivemos uma política econômica ancorada fundamentalmente no setor financeiro, sem nenhuma política industrial de verticalização da produção que nós temos aqui. O Brasil se encontra, como você muito bem disse, muito parecido com o modelo que ele consolidou no século XIX, o chamado modelo agrário exportador. Ou seja, nós somos produtores de, tem um nome bonito para isso que dão, né? Commodities, matérias-primas, mas na prática nos tornamos uma espécie de grande fazenda do planeta. Ora somos uma fazenda Parece que atendemos colônia. mais os Estados Unidos. Parece a época da colônia. Ora somos uma fazenda que atendemos mais a China, ora somos uma fazenda que atendemos mais os interesses europeus. Isso tudo ocorre por quê? Porque nós perdemos a perspectiva de um modelo de desenvolvimento econômico que verticalize a produção no Brasil, que favoreça a indústria, que nos faça dar um salto de mero exportador de matéria-prima, de mero exportador de commodity, para a condição de exportador de produtos, de bens duráveis, de bens industrializados. E nós temos potencial para isso. Nós desenvolvemos nos anos 50 uma indústria, não esqueçamos, nós desenvolvemos até a indústria aeronáutica nos anos 60 e nos anos 70, a Embraer. Nós desenvolvemos uma indústria automobilística a mais representativa da América Latina, né? Então temos potencial. Esse país tem um potencial de inteligência. Nós formamos cérebros fantásticos nas universidades. Se nós tivermos investimentos em ciência e tecnologia, e não o que o governo está fazendo, cortando 80% a 90% do orçamento da ciência e tecnologia. Se nós tivermos investimento em ciência e tecnologia, nós já provamos ao longo da história que nação de ponta nós podemos ser, Datena. Veja, essa história de imunização, vacinação no Brasil é uma tradição tão eficiente que resistiu até o negacionismo de Jair Bolsonaro. Nós estamos hoje com 70%, quase 70% dos brasileiros vacinados, porque nós tivemos uma tradição histórica de Plano Nacional de Imunizações, porque nós criamos um Sistema Único de Saúde, porque nós criamos, muito antes de outros locais do mundo, por exemplo, aqui no Brasil, nós erradicamos algumas doenças como a poliomielite, muito antes de vários países do mundo. Então, só para dar um exemplo na área de saúde, do potencial que nós temos se tiver investimento em ciência e tecnologia. Nós temos duas instituições respeitadíssimas no mundo, que são desvalorizadas no tempo atual. O Instituto Butantan, aí em São Paulo, que nós visitamos na semana passada, e a Fiocruz, no Rio de Janeiro, que tem sido desmerecidas, descaracterizadas, desvalorizadas. Isso é só uma das áreas que nós temos um espaço enorme para investir em ciência e tecnologia e em tecnologia do século XXI. Nós temos a maior floresta tropical do planeta. Nós temos, então, possibilidade da chamada tecnologia verde, o Brasil ser um país de ponta. Não era, Datena, como venhamos, não era para nós estarmos vivendo racionamento de energia. Um país que tem o potencial, hidráulico que tem, mas mais que isso, um país que tem o potencial eólico que vem. Nós podíamos ser uma referência global de produção de energia eólica, com a costa que temos aqui mesmo na Amazônia, a costa que temos no litoral nordestino, com o potencial eólico que tem ali para gerar, para construir. Bastava o investimento nesta área, que nós não tínhamos, ao contrário, estávamos passando perrengue com racionamento de energia, pagando bandeira acima da tarifa vermelha, era para nós estarmos exportando energia para os outros, e na energia limpa, não a energia como o governo está contratando, energia à base de diesel, que já está superada em todo o planeta. Era para estarmos gerando energia eólica, energia solar, tudo isso temos potencial que muitos outros países do mundo não têm. Então, condições nós temos, mão de obra especializada, condição humana nós temos, ciência nós temos espaço. Só falta, obviamente, termos um governo que trabalhe com o que é prioridade para a nação. Uma coisa que eu não entendo, o custo de produção, que já é alto no Brasil, fica pior ainda com a carga de impostos. A Ford pega e vai embora
para a Argentina. A Ford, que ficou durante muito tempo aqui, vai embora para a Argentina. Por causa dos impostos em cima do produto pronto, do carro pronto, e também do custo de produção. Custo de produção que, por exemplo, mandou a Samsung embora, que está numa zona franca de Manaus, cujos impostos não deveriam ser razão da interferência. Acredito que pelos manufaturados que ela... o que ela precisa para fabricar a televisão, que ela tem que importar, é que torna um custo de produção ainda mais caro e não atrai ninguém para produzir qualquer coisa aqui no Brasil. A tendência é piorar ou a tendência não é piorar? Outra coisa, essa colocação que o senhor disse ser mentira do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que vai dar o dinheiro da PEC do calote para os servidores municipais, é pressão sobre o Senado, que na verdade isso aí é custo do governo, né? Que aumenta o risco Brasil. Gasta demais com essa emenda de relator, que você não sabe nem para quem vai, sabe o custo dela, mas não sabe para quem foi, e por isso usa como quer. Esse dinheiro absurdo com o Centrão, já com a emenda do relator do ano passado, e esse subsídio dado a deputado aí, vamos dizer subsídio dado a deputado, porque isso não volta para o povo. Isso é usado em campanha eleitoral na maioria das vezes, são 40 bi. Mais a PEC dos precatórios dá 91 bi. Mais 3.300 que o Lira levou ali pouco antes da votação, são 124 bi. Se isso aí fosse injetado na economia, você não precisava furar teto de gasto, sobrava dinheiro para pagar servidores, sobrava dinheiro para o Auxílio Brasil. Então, esse custo Brasil aí é muito grande, é uma coisa assim impressionante. O custo Brasil é a irresponsabilidade de um governo que sempre arrecadou muito, não é esse do Bolsonaro, não. Todos, é por isso que precisa ter uma reforma administrativa para enxugar, se possível, os três poderes. Gasta demais o Brasil, e arrecada demais o Brasil e gasta demais. Nunca vai ter dinheiro, vai sempre ter que furar teto de gastos, porque gasta errado. E não volta nada para o Brasil. Um país que arrecada tanto impostos deveria ter um parque industrial muito maior do que tem. Deveria ter refinaria. A gente vende, por exemplo, uma refinaria da Argentina e compra Passadina por um preço supervalorizado de quase 1 bilhão, sei lá quantos bilhões. Uma coisa assim absurda. E a Argentina era viável, era aqui do lado, a gente vendeu. Então essas barganhas que os governos têm feito nos últimos tempos têm jogado o Brasil numa situação inviável. E agora o Bolsonaro vem, joga para a torcida, diz que o dinheiro que nós estamos dando calote nós vamos dar para o servidor. Isso vai pressionar o Senado até que ponto? O presidente do Senado disse que tem pressa em votar essa PEC de precatórios. Qual é a intenção dele? O que o senhor acha que ele vai votar? Enfim, como é que está isso no Senado? Bom, só acrescentando, Datena, esse tal orçamento secreto, escreva o que eu estou lhe dizendo. É o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Junta todos os escândalos que vocês já viram, desde a ditadura. Petrolão, mensalão. Petrolão, mensalão. Todos são, assim, ressalvadas as devidas proporções, dá para colocar nas pequenas causas diante desse orçamento secreto, entendeu? Veja, a gente falava mensalão, falava de alguns milhões. O petrolão, alguns milhões. Esse é um negócio de bi. Em 2 anos, 40 bilhões de reais. 40 bilhões. Não tem precedente, né? Em algumas situações, eu vou só te informar, aproveitar o dia do teu programa para informar algumas das situações que existem nesse orçamento secreto. Por exemplo, o deputado ou um senador determinado tem uma emenda e aí, de repente, a emenda ele não coloca no seu estado. Ele coloca a emenda para um outro estado. Faz uma alocação de recursos que deveria colocar, por exemplo, para o Pará, um deputado ou um senador do Pará, faz uma alocação de recursos que deveria ser Pará, de repente ele faz a direcionamento desse recurso para o Paraná, que não tem nada a ver com sua base eleitoral. O que é isso? Isso é um comércio que já está instalado em Brasília, chamado comércio de emenda parlamentar. Como é que funciona? O prefeito vai lá, atrás do parlamentar, pede a emenda, e o parlamentar diz para ele o seguinte: não, tudo bem, mas você me dá de comissão tanto. E aí ele dá a emenda, entrega para o prefeito a emenda para qualquer lugar do Brasil, não interessa. E tudo isso, e eu não estou nem falando com isso das emendas parlamentares constitucionais. Tem as emendas parlamentares que estão amparadas na Constituição, que é direito meu, como enquanto senador, e dos outros senadores, dos outros deputados, mas estas que estão na Constituição têm um método de fiscalização.
Está lá no portal da transparência. O Ministério Público Federal acompanha, a Polícia Federal acompanha. Essas do orçamento secreto, ninguém sabe, ninguém viu. Não sabe para qual deputado foi. Não sabe se o deputado ou o prefeito pegou o dinheiro e o deputado ou o prefeito do Amapá pegou o dinheiro e mandou o recurso para Alagoas. E para quem mandou o recurso para Alagoas, ou mandou para Bahia, ou mandou para o Paraná? Mandou por conta disso que eu estou revelando, que eu estou contando aqui. Existe, no âmbito do orçamento secreto, um comércio de emendas parlamentares. Um comércio, negociação, dinheiro na mão, mutreta, maracutaia, dinheiro, corrupção. Então, por isso que eu digo que o orçamento secreto, e por isso que eu estou defendendo, Datena, tem que ter uma CPI para isso. Tem que ter uma comissão parlamentar de inquérito para investigar isso. Pode ter emenda de relator, não. A coisa tem que ser transparente. Se hoje em dia tudo é transparente, tem que saber para onde o dinheiro vai, para quem vai e como ele vai ser aplicado, e o cara vai ter que aplicar para aquilo que ele propôs. Agora, emenda secreta, emenda de relator, isso é sacanagem. Tudo que é secreto é sacanagem, é roubalheira. Com essa roubalheira toda que ainda existe, está aí dentro do sistema, qual é a chance da PEC dos precatórios não passar no Senado aqui na bucha? O senhor acha que já passou no Senado? Na bucha, aqui entre nós aqui. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Hoje eu conto pelo menos 30, 35 votos contra esse texto da PEC. Pode-se ter ajuste? Eu acho que pode ter debate para ajustar, principalmente. A primeira pergunta que eu faço: para que abrir um espaço de 91 bilhões? O próprio governo, nas contas dele, diz que o Auxílio Brasil custa 50 bi. Nas contas do governo. Se o Auxílio Brasil, o Datena, custa 50 bi, para onde vão os outros 40 bi? Para que eles querem? 20 bi dos outros 40 é para esse negócio que eu estou falando para você, da chamada emenda de relator. E me permita aqui, olha, só a distância mostrar isso daqui. Isso daqui, não sei se vai dar para ver aqui, isso daqui mostra o tamanho da excrescência que é a emenda de relator. Sabe qual é esse gráfico aqui? As coluninhas menores são as emendas de relator de 2010 até agora. Olha, em 2010 não chegava a 1 bi, aí tem um período que cresce um pouco, que as emendas crescem um pouco. Essas duas colunas grandes que vocês estão vendo aqui é 2020, 2021. Ou seja, as emendas de relator existem desde 2010 pelo menos. Mas em 2010 era 1,5 milhões. Chegou em 2020, aumentaram para 28 bi. E agora, em 2021, para 29 bi. Então, esse gráficozinho mostra o tamanho da excrescência. Então, por isso é o seguinte, hoje existe uma resistência dos senadores exatamente a esse espaço que está sendo aberto. O líder Fernando Bezerra disse que vai apresentar o relatório dele na semana que vem. Vamos ouvir o relatório apresentado pelo líder do governo no Senado. Eu não acredito que semana que vem a gente vota na CCJ, porque é necessário pedir vistas para a votação e a vista demora mais uma semana, então nós seguiríamos para a semana seguinte. Né? E nós não temos por quê. Com esse texto de PEC, não temos por que quebrar o interstício. O interstício é o intervalo de votação no primeiro e segundo turno da proposta de emenda constitucional. Não temos por que quebrar esse intervalo. E o regimento do Senado diz que só pode ser votado se houver um consenso de todos os senadores para a quebra desse interstício. Então, eu lhe afirmo que hoje esse texto, abrindo 90 bi no orçamento da União, não tem acordo. Quer abrir 40 ou 50 para o Auxílio Brasil? Não tem problema, nós concedemos. Mas os outros 40 vão para quem? É para essa excrescência, essa do orçamento secreto? Não tem porquê. Senador, para tentar impedir a polarização, que é ruim para o Brasil, não dá opção para o brasileiro, entre o Lula e o Bolsonaro, estão surgindo aí alternativas. O fato novo é o Moro e até bicho de 7 cabeças está surgindo uma aliança impensável algum tempo atrás do Lula com o Alckmin. O Lula que está sendo recebido lá pelo Macron nesse momento lá na França. E aliás não está tendo muita cobertura o Lula, essa passagem dele pela Europa não. Pessoas que tivessem até mais. Né? O senhor acredita que possa alguém barrar essa polarização, que o Moro possa subir e ser a terceira via, que o Ciro possa subir e ser a terceira via, ou o senhor acredita que realmente vai haver polarização nas eleições do Brasil?
Eu acho que ainda, embora assim, o presidente da República tenha antecipado o calendário eleitoral, né, nós estamos nesse ambiente de polarização porque foi antecipado pelo próprio presidente. E assim, e nunca teve, na história republicana, não se tem notícia disso, do presidente um ano antes das eleições antecipar a disputa eleitoral. Mas foi o que, lamentavelmente, Jair Bolsonaro fez desde o início deste ano. Antecipou o calendário eleitoral e, obviamente, impulsionou para a maioria dos brasileiros hoje que rejeitam o seu governo escolher o antípoda, o antagônico em relação a Jair Bolsonaro, que é o presidente Lula. Mas nós ainda não estamos no ano da eleição. Eu acho que tem outras candidaturas colocadas. Assim, as coisas da Atena, se a gente tivesse em 2018, em julho de 2018, em junho, julho de 2018, ninguém diria que Jair Bolsonaro se tornaria presidente do país. E se tornou, ao final. Não, nunca. Eu cheguei a fazer aposta e perdi, né? E perdi flagrosamente. E todos que avaliavam o cenário político não viam isso como possibilidade até a ida para o segundo turno, né? Então, eu acho muito cedo para qualquer analista tratar a polarização como algo irreversível. Eu acho que nós temos um espaço ainda no decorrer do ano que vem e ter a própria campanha. A própria campanha, o humor do cidadão, ele muda conforme o ambiente que a política vai criando, né? O humor muda conforme as circunstâncias. Então, eu não diria que a polarização é irreversível. Acho que há espaço. E, assim, quanto mais espaço tiver para mais alternativas, melhor. A nossa Constituição consagra a possibilidade de 2 turnos exatamente para isso, para que nós possamos, para que o eleito possa ter 50% mais um dos votos e, no primeiro turno, se debata as diferentes propostas, os diferentes projetos. E eu acho que todos os candidatos de oposição, eu incluo aí o presidente Lula e incluo todos os demais, na verdade, tem que responder a seguinte pergunta aos brasileiros, que é o seguinte: qual o seu programa para reconstruir o país depois de Jair Bolsonaro? Porque, às vezes, se cria uma polarização em torno, não, vamos rejeitar esse por conta desse. E se esquece de debater qual vai ser o serviço depois. E o mais importante é o serviço depois. E vai ter muito serviço. O país vai ter que ser reconstruído socialmente, vai ter que ser reconstruído economicamente, ambientalmente, as instituições vão ter que ser reconstruídas, e a maior das reconstruções, as relações pessoais vão ter que ser reconstruídas. Né? Um mete o pau no outro, mas ninguém apresenta um plano de governo para sair desse flagelo que foi o vírus pior no Brasil que em qualquer outro lugar. Piorou a economia, um dos 3 países que ultrapassou aí 2 dígitos de inflação, que arrebenta com qualquer economia, o país que mais morreu gente no mundo, proporcionalmente morreu mais gente aqui do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 110 milhões de habitantes a mais que o Brasil, morreram 700 mil e aqui pouco mais de 600 mil. O lugar onde mais morreu gente, inclusive não só de coronavírus, de fome, está morrendo gente de fome. Então, o plano para a reconstrução do Brasil é muito mais que os desaforos que você fica ouvindo aí em rede social, ou então em níveis de entrevista ou coisa parecida, de um contra o outro contra um. O que aconteceu nas eleições passadas está se invertendo nessas eleições, mas com o mesmo grau de ódio. O Brasil não precisa de ódio, mas precisa de plano de reestruturação de uma terra arrasada. Esse é o grande detalhe. Precisa de uma coisa chamada plano de governo que não contempla um monte de coisa que destruiu o Brasil e que não foi só por causa do coronavírus, não. Porque a bandalheira existe aqui desde que as caravelas chegaram. Eu não sei se havia com os índios acho que não. Mas depois que chegaram, que o velho mundo chegou aqui, meu amigo, as bandalheiras começaram desde aquela época. Nós matamos 6 milhões de índios e instituímos a corrupção e daí por diante. Bom, senador, pauta importante da CPI da pandemia que ninguém fala mais. Por isso a PGR pode sentar em cima das decisões que tem que tomar ou não? Porque ninguém fala mais da CPI da pandemia, eu não ouço falar mais. O senhor Procurador-Geral da República, Datena, informou que iria, a partir do relatório da CPI, instaurar o que ele chama de investigação preliminar. Com a devida venha e respeito ao Procurador-Geral da República,
investigação, além de preliminar, a CPI fez, né? E foi, inclusive, transparente, acompanhada por você, acompanada pelos Para meios isso de que teve a comunicação, CPI, né? pelos jornalistas. Foi para isso que Para teve a isso que teve CPI, você não precisava ter Aliás, o CPI. nome de CPI é para isso. Comissão Parlamentar de Inquérito, investigação. Aí ele inventa essa história de investigação preliminar. Investigação preliminar, para mim, é tão real quanto a vinda do Papai Noel, na virada de 24 para 25 de dezembro. É tão real quanto isso. Então, diante disso, Datena, nós estamos tomando algumas providências. Na semana que vem, se até semana que vem não tiver uma satisfação mais concreta da parte do Procurador-Geral da República, que não seja somente, abre aspas, investigação preliminar, fecha aspas, nós iremos aprovar a convocação do Procurador-Geral da República para ir ao Senado explicar o que ele já achou nas investigações preliminares, qual o encaminhamento que ele vai dar ao relatório da CPI. E eu espero que o procurador tenha os elementos para isso. Nós montamos um observatório da pandemia pós-CPI, exatamente isso, porque é inaceitável, e os brasileiros não tolerarão, 6 meses do trabalho de CPI, acompanhado como foi pelos brasileiros, ser colocado numa gaveta, ser tido como resposta à investigação preliminar, ou seja dito por um ou por outro Ministério Público, como nós vimos no caso do Ministério Público do Rio de Janeiro, que as informações são superficiais. Olha, convenhamos, eu tenho consciência que nós fizemos nosso trabalho. O que nós queremos do Ministério Público agora é que ele faça o dele. E do Ministério Público em todo o âmbito. No âmbito federal e no âmbito estadual. O pior que investigação sobre investigação é redundância. E preliminar significa que depois da preliminar vai ter outra. Porque é preliminar, então claro. É praticamente um caminho para sentar em cima de tudo que foi apurado pela CPI. Do Rio de Janeiro, a primeira coisa que me vem à cabeça foi quando o Witzel, ele falou para vocês aí que cada hospital de campanha que foi feito pelo Iabas aqui, 800 milhões, tinha um dono. Cadê os donos desses hospitais? Né? Cadê os donos? É dono político. Em relação aos hospitais, essa declaração do ex-governador Witzel, o que nós juntamos? Nós quebramos o sigilo das OS, dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, nós apontamos algumas empresas que devem receber investigação e apontamos alguns nomes de pessoas de investigações, aí sim preliminares, que o próprio Ministério Público Federal do Rio de Janeiro havia concedido. Entregamos isso para o Tribunal de Contas e entregamos isso para o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, inclusive na semana passada. Essa é uma pergunta que todos nós fazemos desde que o governador Witzel compareceu na CPI. Tem dono? Nós queremos saber quem é o dono, qual é o CPF do dono, onde mora o dono, como ele se alimenta, por que ele se tornou dono, essas coisas todas, né? Como ele se alimenta, a gente já sabe. É de dinheiro público. Esse é o principal alimento dele. Agora, sobre a sabatina do André Mendonça, tá virando brincadeira isso aí, né? Como é que fica essa sabatina do André Mendonça? É um cargo importante para o Supremo. E está criando também alguns constrangimentos, não é, Datena? Porque, veja, não sabatina, a gente também ainda não conseguiu resolver a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, acaba empatando o exercício da jurisdição no país, né? Eu acho, assim, que a data da sabatina deveria ser... Vários senadores já provocaram, inclusive o presidente da CCJ, nesse sentido. A data da sabatina tem que ser marcada. O Senado exerça o seu papel de arguir, sabatinar o candidato a ministro do Supremo, porque a Constituição é clara em dizer o seguinte: quem é que pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Tem que ter mais de 35 anos, notório saber jurídico e reputação ilibada. O que cabe ao Senado, o que cabe ao presidente da República é fazer a indicação. O que cabe ao Senado é saber se o presidente da República tem razão na indicação e se o nome indicado cumpre os 3 pré-requisitos. É isso. É para isso que o Senado tem que sabatinar. E aí pode sabatinar um primeiro dia, pode sabatinar um segundo dia, pode passar uma semana sabatinando, 2 semanas sabatinando, mas tem que marcar a sabatina. Não pode não ter a sabatina e, após a sabatina, marcar a votação. Se o conjunto de senadores entender que o candidato apresentado não tem nem o notório saber jurídico, nem a reputação ilibada, simples, se rejeita. Como o Senado já fez isso na história republicana.
mais precisamente em 1894. Em 1894, no governo de Floriano Peixoto, o Senado rejeitou 4 candidatos a ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não é um fato ou um feito inédito por parte do Senado. Esse é serviço do Senado. Agora, não pode, eu também concordo que não pode ficar nessa indefinição sobre a data a ser marcada da sabatina e sobre a data para ser marcada da votação. Olha, senador, uma coisa que me preocupa é a última pergunta, que mesmo com esse auxílio emergencial aprovado de R$ 400, ou praticamente aprovado, né, se não passar no Senado vai ter complicação. Não sei nem se gastando tanto com coisa que não deve, o governo vai ter dinheiro para bancar esse auxílio. Fica uma pergunta que é muito mais importante que qualquer outra que eu já fiz até agora. A palavra fome é a palavra que eu mais ouço desses quadros que a gente criou lá no Brasil Gente, de mostrar como está a sociedade brasileira, a fome no Brasil. Essa é a palavra que todo mundo recita como o seu maior temor. É morrer de fome ou vir a passar fome. Essa é a palavra que eu ouço toda hora. Se o povo brasileiro não for alimentado, primeiro que muita gente vai morrer. Segundo que quem estiver em casa passando fome, nós corremos um risco de governabilidade muito grande, apesar das brincadeiras do presidente, de tratar assunto sério com andar de moto ou coisa parecida. Nós corremos um risco de governabilidade muito pior do que os 140 ou 140 e poucos projetos que estão parados na Câmara de impeachment contra o senhor presidente. Se a gente correr risco de governabilidade, a gente corre um risco sério em relação às eleições do Brasil. Se os políticos não estão pensando nisso, se pelo contrário, estão pensando em fundo partidário, em fazer caixa para eleições, já estão antecipando eleições, caíram na do presidente e todos caíram, porque todos estão fazendo política. A minha preocupação é essa, se a gente vai ter um povo bem alimentado, porque se não tiver, dificilmente a gente vai ter eleições, e se tiver, vão ser eleições mais violentas do que a gente imagina. O senhor também não tem essa preocupação, senador, com essa responsabilidade de alimentar o povo? Datena, nós já vivemos uma gravíssima crise social. Nós estamos no limiar de um cataclisma social. E o seguinte, impeachment de Jair Bolsonaro tem a cláusula de contenção que se chama Arthur Lira. Rebelião popular nas ruas, rebelião em decorrência da fome, não tem cláusula de contenção que segure. Quando o povo começar a reagir, a não aceitar a fome, e começarmos a ter... nós estamos na iminência. A condição social que nós vivemos hoje, nós estamos na iminência. Aliás, nós já estamos vivendo em alguns lugares do Brasil saques em caminhões, né? Nós já estamos vivendo em alguns lugares do Brasil descontrole no âmbito da segurança pública. É importante dizer que quanto mais famintos se deixa, mais famintos são presa fácil de recrutamento do crime organizado. O crime é organizado por isso, porque sabe onde recrutar os seus soldados, sabe onde recrutar os seus. E qual é a principal fonte de recrutamento para o crime organizado? É a fome. O cidadão está dentro de casa, está vendo o filho passar fome, está vendo não tem dinheiro para colocar nada, vai ser recrutado para os esquemas do crime organizado. Então nós estamos vivendo um ambiente de gravíssima instabilidade e por isso a responsabilidade nossa é enorme. Lamentavelmente, enquanto Jair Bolsonaro for presidente, eu acredito que nós não teremos de volta estabilidade econômica, não teremos estabilidade institucional. Mas estabilidade institucional é uma palavra bonita e pomposa que só se conhece lá em Brasília. Estabilidade social e estabilidade econômica, essa daí se conhece com outros nomes nas periferias da cidade. Essa estabilidade social e estabilidade econômica significa desespero, fome, significa medidas desesperadoras por parte da população. Nós estamos na iminência disso e já estamos vivendo isso. E não vai ser somente a aprovação de um Auxílio Brasil de 200, 300 ou 400 reais, que já vai estar corroído pela inflação, que não tem nada. O principal inimigo do pobre é a inflação. Por isso é uma conquista dos brasileiros quando conquistamos a estabilidade monetária. Então não adianta você dar 400, 300, 400, 500, 600 e tal, se em
um dia ou uma semana, esse valor for corroído pela inflação. Esta situação é uma situação iminente. Senador Randolph Rodrigues, o maior prazer conversar com o senhor, uma honra enorme conversar com o senhor. Muito obrigado por ter dado minutos importantes do seu tempo ao Sistema Bandeirantes de Comunicação e, repito, vai ser um prazer encontrá-lo brevemente, presencialmente. Será um prazer muito grande bater um papo presencialmente com o senhor. Fique com Deus, senador, saúde ao senhor, família e o povo do seu amado estado. Abraço. Obrigado, Datena. Um grande abraço. Tchau.